A mensagem que colhemos na obra espírita refere-se à figura de Maria de Nazaré. A ideia que muitos de nós temos de Maria, segundo o doutrinador, é uma ideia equivocada, é uma ideia em que nós vemos a mãe de Jesus, a nossa semelhança e o nosso estágio evolutivo, o que não é a realidade. Poucas são as obras que falam de Maria de Nazaré. Não são muitas as obras que falam dessa figura que veio ao mundo e que tem tanta importância e tanta significação para nós, que falar no nome de Maria de Nazaré é difícil. Extremamente complexo para nós que ainda transitamos na sombra, com imensas dificuldades, não conseguimos conceber a grandeza que é essa figura. Mas o que eu trago para a reflexão da noite vai nos dar uma ideia mais ou menos do que foi Maria de Nazaré, que serviu como instrumento de Deus para nos trazer Jesus, que deixou sua mensagem e se sacrificou por nós. Maria de Nazaré. O Oriente foi o berço em que abriram os olhos à luz do mundo grandes personagens, que deixaram rastros de luz por onde passaram e cujas histórias até as pedras gravaram. Maria de Nazaré foi um instrumento divino para o aparecimento do grande mestre. Por vontade do Senhor, se fez anunciar pelos luminares da eternidade. Vários profetas vieram à terra anunciando a vinda do Messias, conduzindo todos os elementos para a salvação dos povos. A Palestina tornou-se um ponto de atração pelo magnetismo que liberava. Todos procuravam a Galileia e a notícia corria, como o próprio ar, de que o povo daquela região se sentia feliz em todos os trabalhos e alguns já profetizavam a vinda do Senhor àquelas paragens de Deus. Era nesse ambiente de luz que Maria de Nazaré se preparava para descer a carne e comandar um corpo físico como mãe do Divino Mestre. Foi decidido no mundo espiritual que Maria deveria nascer na Palestina, onde milhares de seres espiritualizados a esperavam para a sua grandiosa missão. E foi quase no centro da Palestina, na Galileia, que baixou a ave de luz. Nazaré, a cidade que lhe serviu de berço, fica ao lado do Monte Tabor, símbolo da força mediúnica fornecida pelo Divino Mestre. Notavam-se 3 luminares da eternidade: Gabriel, Rafael e Micael, trazendo com todo o carinho um espírito para revestir-se de carne e receber na terra o nome de Maria, que tomou por empréstimo do lugar que a recebeu com festas o cognome de Nazaré. O ambiente da singela residência recendia um perfume suave que embriagava até os próprios espíritos superiores. Tudo que se tocasse era paz, tudo que se via era alegria, tudo era vida e amor.
irradiando-se permanentemente. O anjo Gabriel, ladeado pelos dois companheiros da mesma estirpe, dobrou os joelhos no chão, no centro do quarto, abriu o leque mental, como sendo antenas vivas para o infinito, e falou, exteriorizando todos os seus sentimentos no embalo do coração. Deus de bondade, Deus de luz, Deus de amor, a natureza, pela vossa bondade, abre os braços para todos nós. Na ternura peculiar à sua função divina, mesmo entre os homens, como agradecer tudo que recebemos, como sentir tudo que nos cerca, como aprender essa lição na sublimação da sua própria estrutura. Quanto mais se vive, mais se cresce para a vida. Quanto mais se ama, mais o amor floresce em nós e por nós. Não existe mente humana ou espiritual que tenha capacidade de tudo compreender. Não são segredos escondidos em vosso coração que pulsam na eternidade para nos dar vida e nos alimentar com o amor. Tudo se ajusta na pauta dos atributos da natureza, alcançando o imensurável. Tudo se faz sem que as vossas mãos trabalhem. Tudo vem de vós. Somos eternos dependentes do vosso amor. Estamos cercando esta grande alma que nascerá como uma flor e o que os céus farão crescer. Estamos sentindo o seu perfume, através do qual passaremos a atender com mais sensibilidade o verdadeiro amor. Sentimos, Deus, de amor, a vossa presença, alcançando o ritmo do nosso viver e orientando todos os nossos passos. Dos olhos espirituais daqueles seres angelicais vertiam lágrimas de emoção, como gotas de luz a iluminar o ambiente. O conceito de que as almas redimidas não choram é enganoso. Quando a emoção atinge as culminâncias da bondade, do amor e da caridade. Contudo, o céu de Nazaré, cortando o céu de Nazaré, vislumbramos o caminho que deverá ser percorrido na vinda daquele que é para todos nós a feição da própria vida, que trará para a humanidade o roteiro que a orientará no seu retorno à terra para o vosso reino e a verdade e o amor. Ana deu um suspiro profundo, transfigurada, e a parteira parou com grande habilidade uma criança que chorava e já mostrava seu porte de rara beleza. O rabino Azedaim Moá, amigo da família, que tivera um sonho onde localizava em Nazaré o casal que seria os pais de Maria, foi visitá-los, pois sabia do nascimento da menina. Após finalizar um canto de louvor a Deus, olhou para a criança e, como se fosse a voz de um gigante, falou sem embaraço. Graças a Deus, a Palestina recebe hoje como filha um anjo de Deus. E neste momento em que o Senhor está presente, eu reúno todas as minhas forças para defender e ajudar a esta que acaba de aparecer entre nós, no sentido de que ela possa cumprir o dever que assumiu ante a consciência divina e a sua própria natureza. Que Deus a abençoe hoje e na eternidade infinita. Tomando o nome de Maria, que mais tarde passaria a ser conhecida como Maria de Nazaré, reencarnando para a mais sublime das missões, aquela flor espiritual iniciava uma caminhada na Terra que mudaria os rumos da humanidade. Por sua vez, o rabino Azedaim Moá não perdia tempo para anunciar as verdades dos profetas. Vamos encontrá-lo no templo, em um cubículo escolhido para meditações, onde a sua fala sobe na suavidade do silêncio para os céus. Ajudai-nos, Senhor, a fazer alguma coisa em favor dessa luz que irá iluminar todos nós. Não deixeis que ela fique somente nas palavras,
porque os ventos poderão levá-las sem rumo, quando falta a ação. Abençoai a criança que se prepara para a grande esperança dos homens, e que possamos ter a felicidade, Deus de amor, de vê-la servindo de canal para a renovação das criaturas. Em reunião com seus pares no templo, revela a verdade que presenciaram nos dias em que esteve em visita ao lar de Ana e Eli. No entanto, os rabinos de Jerusalém, principalmente os que negavam os valores da criança de Nazaré, queriam uma prova mais concreta da missão de Maria, em se referindo à vinda do Messias prometido pela boca dos profetas de maior evidência. Uma comissão composta de 3 rabinos foi enviada de Jerusalém a Nazaré para registrar os fatos. O rabino que liderava o grupo pediu licença aos pais de Maria, colocando-a sentada em um tamborete, e iniciou o diálogo. Minha filha, estamos aqui para falar contigo. Será que poderíamos te perguntar algumas coisas no sentido de conhecermos a tua inteligência e a tua tendência para as coisas de Deus? Já falamos a esse respeito com os teus pais. Maria, naquele momento, naquela época, contava com 7 aninhos de idade. 7 anos de idade. Colocaram ela num banquinho, num tamborete, nós chamamos de mochinho, e ela não conseguia encostar os pés no chão. E ali começou o diálogo com os doutores da lei do Templo de Jerusalém. Ela, com a candura que lhe davam os valores do coração, sorriu amavelmente para os rabinos, atentos, e respondeu com meiguice: meu pai e minha mãe já me ensinaram, e eu gostei muito de saber que quando a gente é procurada para conversar com pessoas como vós, deve alegrar o coração. E o meu parece que está saltando de alegria por receber a visita de todos vós, que sois os doutores da religiosidade e sempre nos ajudais a compreender nosso Pai que estás no céu. Do lado do mundo invisível, tudo estava preparado. Maria de Nazaré, ao subir o tamborete, foi tomada por uma estrela de primeira grandeza, indescritível, de maneira que de sua boca infantil fluíam luzes decambiantes e inenarráveis, e o magnetismo que acompanhava a sua fala inspirada irradia os corações dos homens da lei de Deus, impressionando-os como sendo mensagem de alto valor moral, e que o Senhor verdadeiramente poderia falar através de uma boca que ainda não pecaram. Disso tinham certeza. Prossegue Maria, balançando as perninhas em cima do assento. Dado os pés não alcançarem o chão batido, e passando as mãozinhas no tecido que lhe cobria o corpo, respondeu com acentuado calor nas palavras: o pastor de ovelhas vive feliz quando não aparecem obstáculos ao seu rebanho. Volta ao lar cantando em gratidão a harmonia. Notar-se-á em seu rosto a vontade de beijar um por um, e esse estado de espírito ele passa depois com facilidade para os outros. Pelo que notamos das coisas que Deus fez, Ele deseja de nós o melhor, e o que nós outros devemos fazer. Toda discórdia no mundo é falta de respeito pelos direitos dos outros. A fome em certas casas é a causa e o desperdício em outras. A nudez de muitas pessoas é a consequência do supérfluo nos lários dos bem aquinhoados. A revolta dos pobres se dá, muitas vezes, pela frieza e preguiça de muitos. Enfim, a escassez de amor nos corações das criaturas. Filha de Deus,
estamos ouvindo muito bem as tuas palavras, e elas serão para nós alguma coisa de especial, que por vezes confortará o nosso coração. Da minha parte, não ignoro o que dizes, e me sinto ansioso para que tudo isso aconteça, para a paz de todas as criaturas. No entanto, a situação atual é de sacrifícios e não vejo coragem bastante para as renúncias que o caso merece, como às vezes o da própria vida. Que dizes? A pergunta que ele faz à criança, a Maria. Maria de Nazaré continuava naquela inquietação própria de idade, porém os ouvidos registravam toda a fala do rabino, de modo que respondeu sorrindo: todos os homens já conhecemos os caminhos de Deus, mas preferem passar por estradas mais largas, onde o conforto ilusório oferece o céu da terra, que é passageiro. Eu desejaria saber de ti, quem te deu essas barbas respeitáveis e esses cabelos que encantam a todos pelo trato que não fica esquecido. De onde veio o algodão e o linho do traje apurado que vestes? Este cajado que ostentas em tuas mãos benfeitoras, quem te deu? E de onde veio o material dos pergaminhos sagrados que não se afastam de tua bolsa, onde o couro foi fornecido pelo animal? De onde vieram as sandálias que agasalham os teus pés? Quem fez os pássaros que cantam na praça do templo e nas florestas? Quem fornece remédio para os males dos homens? E de onde vem a inteligência dos sábios? Se podeis me responder imediatamente, e conforto o meu coração, se a tua resposta for a mesma que vou dar: tudo vem de Deus. Se assim é, por que não sacrificar alguma coisa em favor das leis desse Deus, que redunda em felicidade para todos nós? Se alguns estão dormindo, que ande quem está acordado. Porque uma viagem longa se apoia nos primeiros passos, e o Senhor que está nos céus espera quem dê esses passos, para que a verdade seja sustentada e garantida por Ele. Entretanto, não tendas na terra gente com bastante desprendimento e coragem para falar com a boca de Deus onde vive. Esse Deus de bondade e de amor enviará o seu próprio Filho para dizer a verdade. E mesmo que essa verdade lhe pareça a sua vida, lhe peça a sua vida, ele estará disposto a dá-la. E o seu sacrifício somente o futuro vai reconhecer. Esse diálogo, meus irmãos, foi mantido na casa de Maria, na frente dos pais dela, que não sabiam o que iam fazer, de desespero, por ela estar falando diante de autoridades religiosas daquela envergadura, e que naquela época eles perseguiam as pessoas e faziam todo tipo de maldade com quem não concordasse com aquilo que eles faziam nos templos sagrados. Alguma semelhança com hoje não é mera coincidência. A nossa evolução espiritual ainda está engatinhando, todos nós sabemos disso. Por isso que estamos reunidos nesta noite. E em outras várias, com certeza, todos nós em busca dessa água que Jesus nos oferta e que vai aplacar a nossa sede. O Evangelho de Jesus, que penetra a cada momento nos nossos corações, tirando de nós o endurecimento, a indiferença, os vícios, os inimigos internos do orgulho, do egoísmo e da vaidade,
esses inimigos, que temos que trabalhá-los para que o amor tome conta de nós, como quer Jesus, como deseja Jesus, e é como seremos nós no futuro, com certeza. Esse diálogo se repete novamente porque Maria, a pedido dos mestres do templo de Jerusalém, pediu que Maria fosse levada para eles, para conviver entre as virgens do templo e para receber uma educação religiosa. E a família temerosa cedeu. E Maria foi para lá com 7 anos, mais ou menos, até os 12 anos, ficando lá no templo, estudando com eles, mas ela lá foi novamente interrogada por todo o colegiado, e o que ela falou para eles lá era de estremecer a terra. Disse para eles que enquanto eles cobravam o dízimo, tirava das pessoas que não tinham o dinheiro, viviam em abastança, não sabiam o que era sacrifício, bem vestidos, bem alimentados, alguns com várias mulheres, inclusive, viviam uma coisa totalmente contrária à lei divina, contrária às leis, e não largavam das leis dia e noite, usar umas sacolas com aquelas leis. Cultuavam um culto externo de oferendas, uma série de anomalias espirituais, vamos dizer assim, sem se corrigir. E Maria foi clara com eles, taxativa, e lhes disse claramente o que eles estavam fazendo era equivocado. Foi clara com ele, ao ponto de que ela, inclusive, arriscou a própria vida para falar, mas falou. Eles, com medo, depois, devolveram Maria à sua família, com uns 12 anos mais ou menos, e ela foi conviver com uma ordem que tinha na época, que era a ordem dos essênios. Eram povos que viviam nos montes e que pregavam a caridade, e não sei por que se chamavam de irmãos. Várias semelhanças com o Espiritismo. E todas as leis deles eram as mesmas do Evangelho. E com um detalhe: tudo que eles faziam era no anonimato, silêncio absoluto. Silêncio absoluto. Ninguém sabia, a não ser eles e os beneficiados. Não havia alarde. Era uma caridade que se fazia no silêncio absoluto. Ninguém precisa saber o que eu estou fazendo. Eu tenho que prestar conta para aquele que está lá. E está em toda parte. E está no meu irmão. Então Maria falou as verdades. E eles estavam preparados. E um deles diz o seguinte: essa menina, realmente o que ela falou é verdade. E nós somos os covardes, estamos com medo de perder os nossos cargos. Por isso que nós não falamos do templo uns contra os outros aqui, o damos conta para que nós nos modifiquemos. Porque nenhum de nós quer perder o cargo, o posto que tem. Nós somos covardes. Ela teve coragem de falar. E ela fala pela boca de Deus. Não se enganem. Não adianta nós matarmos uma formiga, que amanhã vão nos enfrentar com um formigueiro. Alguns queriam eliminar Maria. Um deles morreu de ódio de Maria, chegou a adoecer e morrer. Então, ela foi clara, taxativa para eles, dizendo o que eles deveriam fazer, arriscando a própria vida. E ela retorna, então, a trabalhar com os essênios, e logo em seguida a casa. Em síntese, a vida de Maria, porque é uma obra de 481 folhas, mais ou menos, onde se fez a pesquisa, é muito densa e tem que se pensar pontos da obra para poder falar.
porque não há como em meia hora se falar o que tinha que ser falado na profundidade. É só num trabalho de grupo meu, trabalho bem aprofundado, para cada um falar um pouco, e aí nós teríamos uma ideia vaga do que foi essa figura de Maria de Nazaré. Um espírito de alta estirpe, de alta envergadura, que assim como Jesus, que a gente pensa que o maior sacrifício dele foi a crucificação. Todos nós pensamos, Jesus sacrificou? Não. O maior sacrifício dele foi a descida dos planos onde ele estava, siderais de luz, para chegar onde nós nos encontramos, no charco, no lodo onde nós nos encontramos hoje na terra, e ele desceu até nós. Como nós íamos compreender uma figura de tanta magnitude? E Maria, ao trabalhar com os essênios, foi trabalhar nos campos que tinham um vale chamado dos leprosos, porque as pessoas que tinham seníase, e ela trabalhou até o final da vida. Estava ela um dia trabalhando, numa fila imensa de pessoas, e ela ali falando e curando e atendendo aquelas pessoas. Lá adiante um velhinho, um ancião bem velhinho, e ela quis correr para chamá-lo, para atendê-lo, e as pernas dela já não aguentavam o corpo, devido à idade. Trabalhou toda a encarnação, acompanhou toda a crucificação e saiu ao trabalho. Quando esse velhinho chegou perto dela, próximo, ela sentiu uma saudade imensa de seu filho. E olha para o velhinho e vê no velhinho seu filho. Vai, beija-lhe a mão e olha o sinal dos cravos na mão daquele ancião. Olha para os pés e é o sinal dos cravos nos pés. Se abraça nele e reconhece Jesus. Vamos, mamãe. O Pai espera por nós. Já trabalhastes muito. E uma luz imensa desce e ilumina ambos, levando-os para os lugares a eles destinados. Uma simples síntese, meus irmãos, dessa figura, dessa pessoa, desse personagem que nos trouxe Jesus. Não poderia ser diferente daquilo que Jesus representou para nós. Continua ela hoje no mundo espiritual, trabalhando nos lugares mais indesejáveis, no Vale dos Suicidas, trabalhando com aqueles irmãos que sofrem imensamente. Portanto, se Maria de Nazaré, se Jesus e se Deus continua trabalhando ainda, como diz Jesus no Evangelho, o que nos resta aqui na terra fazer? Qual a parte que nos toca? Até quando? Jesus continua nos esperando. Muitos de nós querem ver Jesus voltando. E Jesus espera que nós consigamos ir até Ele, num esforço supremo de nos melhorarmos, para fazermos o bem e para nos amarmos uns aos outros. Que Deus e que Jesus nos abençoe e nos ilumine, hoje e sempre. Bondoso Pai, de infinita misericórdia, Jesus, Mestre
incondicional. Sabemos que muitos de teus filhos não creem na tua existência espiritual, mas sabemos que tu continua acreditando em todos os teus filhos, sem abandoná-los em nenhum momento. Possamos nós fortalecer a nossa fé, deixarmos de acreditar para saber que tu estás dentro de nós, Pai amado, e que teu Filho continua a nos cuidar aqui na terra. Que possamos entender que o sofrimento que nos impomos é porque ainda ignoramos as tuas leis. Não entendemos, diante da ignorância e da rebeldia, que o sofrimento não precisaria nos apanhar com tanta força, mas nos culpamos, carregamos para dentro de nós impurezas que não necessitaríamos. Sempre escolhemos, Pai, os caminhos fáceis que nos levam às maiores dificuldades. Já sabemos que a vida continua, que ninguém morre e que a reencarnação é uma fatalidade. Precisamos retomar as rédeas do nosso espírito e nos emanciparmos, governando todos os movimentos para domar as nossas imperfeições e encontrar a tua paz. Oramos, Pai amado, por toda a humanidade. Oramos por aqueles que sofrem nos hospitais, nos prontos socorros, nos orfanatos, aqueles que se encontram perdidos na drogadição, nos vícios e nos excessos de todo porte, nos desvarios, cometendo um verdadeiro suicídio, um tempo prolongado desta existência. Oramos pelas crianças, pelos jovens abandonados. Oramos pelos aqueles irmãos que se encontram nos presídios, nas casas de recuperação, na fase, nos lares, nas ruas, abandonados, sem fé e sem esperança, ao lado, Pai amado, estende um bálsamo de alívio. Oramos por aqueles familiares que já partiram para o mundo espiritual. Possam eles terem recebido o tratamento adequado. Rogamos, Pai amado, a todos esses irmãos dessas tragédias coletivas, tanto pelos encarnados como pelos desencarnados, possam todos eles receberem o alívio das suas dores,
a compreensão e o entendimento, Pai amado. Rogamos um bálsamo sobre as águas que se encontram na casa, que deixamos em nossos lares, aquelas águas que trazemos conosco e que aqui se encontram. Rogando a esses socorristas de Jesus, médicos, ceareiros do Cristo, para que coloquem nessas águas o remédio que estamos necessitando e que todos nós possamos sair daqui reconfortados nesses bálsamos de luz, de amor, de esperança, levando para os nossos lares esses eflúvios salutares, derramando-os em todos os cantos e ajudando aqueles que ainda não te compreenderam, Pai bondoso.